quem eu ando vai definir quem eu sou. Com quem eu ando vai definir quem eu sou. Há um ditado popular, creio que todos conhecem, que diz: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É como diz o velho deitado, né? Nós temos uma sabedoria no tempo antigo de muitos ditados que não são da Bíblia, não está na Bíblia, mas tem um fundamento, um princípio muito importante. E é isso que eu gostaria de falar nesta noite. Que as amizades, as pessoas com quem estamos, podem nos influenciar para o bem e também podem nos influenciar para o mal. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Quando eu era jovem, um adolescente, quando eu comecei a conhecer o mundo, né, eu saía com os meus amigos, caminhava com os meus amigos, e onde nós chegávamos, tomávamos 1, 2, 3, 4 caixas de cerveja, tomava 1, 2, 3 litros de uísque, enfim, né? Quando eu estava junto com a turminha, eu fazia aquilo a quem eu estava na companhia. Mas é muito interessante, queridos, que eu me lembro, né, e tenho feito essa reflexão, que eu não me lembro uma vez sequer, quando eu estava sozinho, quando eu adentrei numa lanchonete, num bar, seja em qualquer ambiente, e pedi uma cerveja para tomar sozinho. Sempre que eu entrava, o que eu pedia? Um refrigerante. É muito interessante, por isso me trouxe, né, na medida que eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar desse tempo. Como as amizades, os amigos, as pessoas que gravitavam ao meu redor, que estavam andando comigo, me influenciavam de uma forma muito negativa. E nós precisamos ver na palavra, irmãos, que lá em 1ª carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem bons costumes. 1ª carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Guardem bem esse versículo, meus irmãos. Guardem bem. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem bons costumes. E olha que interessante, não está aqui, mas o Espírito Santo me incomodou agora. Olha o que o Salmo 1 ele diz. Olha que eu quero ler na íntegra. Olha o que o Salmo 1 diz assim, olha. Aleluias. Salmo 1. Abençoado ou bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos rios da água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece os caminhos do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então olha que interessante, quando na 1ª carta a Coríntios, capítulo 15, 33, nos diz que para nós não deixarmos nos enganar. Por quê? Porque as más companhias acabam o quê? Corrompendo os bons costumes. Ou seja, como eu dei o exemplo da minha própria vida, acabam te tirando daquilo a qual você vive, né, numa forma adequada, te leva para um outro caminho. Amém, queridos? Então, e aqui o Salmo 1 está dizendo assim, olha, ei, nem se assente à roda dos escarnecedores. Ou seja, passe ao largo, não fique com eles, porque se você ficar, o que você acaba se tornando também? Se você se assentou numa roda escarnecedor, você se torna também um
escarnecedor. Compreende isso, irmãos? Se você estiver numa roda, onde está amarrado em nome de Jesus, mas estão fumando maconha, se a polícia chegar, você não está, mas você está lá no meio, o que caracteriza? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Até você provar que que focinho de porco não é tomada, né? Hoje eu estou só nos ditados populares, hein? Imagina, até você provar isso já era, né? Então é uma situação que nós precisamos entender muito claro. As companhias, os amigos são bons? São muito bons, nós vamos ver, lemos na palavra, mas você precisa ver para que lado que os seus amigos estão indo e automaticamente estão levando vocês. Olha que a palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 17, versículo 17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então nós vemos que o amigo ele não vai abandonar, um amigo ele se torna um irmão. E é interessante que a palavra diz que é no momento da adversidade, porque na hora do bem bom, você está assim de amigo, irmãos. Faz um churrasco e convida os seus amigos para você ver. Galera vem tudo em peso, né? Agora, está amarrado em nome de Jesus, mas se você estiver doente, são raros os que pelo menos, hoje está mais fácil, né? É mais prático mandar um WhatsApp, uma mensagem, perguntando pelo menos, como é que você está? Ou pelo menos te ligar, ou bater na sua porta e fazer uma visita para você. Então a palavra está dizendo isso. Provérbios capítulo 18, 24 também diz, olha que interessante, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Como assim? Olha que interessante, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Como assim? Que no meio desses tantos amigos que você tem, o estilo de vida deles, né, da vida que eles levem, podem corromper, como acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, os bons costumes, o estilo de vida que você tem, que tira do caminho certo. Porque aquele amigo que está em Deus, qual é a probabilidade maior? É dele te levar mais para Deus. Mas aquele que já está, né, fora dos caminhos do Senhor, qual que é a tendência? Te levar. Vamos para a igreja? Não, mano, tá passando lá o filme lá, de volta para não sei o que lá, hoje vamos lá, vamos para o shopping, vamos comer, olha, vamos para a praia, vamos para tudo quanto é lugar. Para a igreja ele não quer vir com você, e você não consegue trazê-lo, mas se você não estiver firme em Deus, ele consegue te levar, porque a sua carne, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, amém, queridos? E continua dizendo assim, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. É uma coisa controversa, mas é uma realidade, né? Mas existe amigo mais apegado, mais chegado que um irmão. Então, no primeiro momento está dizendo que os muitos amigos vai te levar em ruína. Mas está dizendo que também, mas tem, olha, dentre todos esses muitos amigos, tem um, ou alguns, que se tornam mais chegado do que um irmão. Amém, queridos? Amém, amados? Provérbios capítulo 27, 7 diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo, o seu companheiro. Ou seja, nós precisamos um dos outros, porque são as nossas diferenças que nos aproximam. O ferro afia o ferro, como o homem afia o outro. Compreende isso, irmãos? É na diferença. Eu não concordo com isso, você também não concorda. Então nós dois vamos chegar numa convergência disso. Amém, queridos? Amém? Provérbios capítulo 27, 10 diz, não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. E novamente nós vemos a palavra nos alertando quanto à questão da adversidade.
Amém, queridos? Quando você estiver naquele momento, né, de luta, de batalha, de uma adversidade, é nesse momento que você vai realmente mensurar, medir, ver os seus melhores amigos, ou quem realmente é o seu amigo. E ele dá um exemplo aqui. É melhor o seu vizinho do lado. Então, queridos, eu não sei quem, né, se você pratica a política da boa vizinhança, né, a gente costuma ter essa, sabe, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho do fundo, porque eles são aqueles que no momento de emergência estão do seu lado. E a gente se coloca à disposição também, em qualquer emergência, de estar ao lado dos nossos vizinhos. Amém, queridos? Mas vamos continuar em frente aí, ó. Amigo, que é o nome que se dá a um indivíduo. São pessoas que mantêm um relacionamento de afeto, consideração e respeito mútuo, um para com o outro. O amigo é aquele que possui uma grande afeição, uma compaixão por mais ou uma pessoa, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre e nunca atrapalhar. O amigo não precisa ser completamente idêntico. Nós podemos pensar, agir e falar diferente, mas nós temos algo em comum. O que é que nós temos em comum? A nossa amizade, a nossa aliança. Amém, queridos? Uma amizade verdadeira é aquela que existe entre pessoas e animais, onde um pode confiar no outro acima de qualquer coisa. A amizade verdadeira é aquela em que ambas as partes se preocupam e zelam uma pela outra, independente da situação e da circunstância do momento. O que Jesus Cristo fala sobre a amizade? Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 13 a 15 diz, olha que interessante, né? Que Jesus vem assim de uma forma tão importante, né? Que a amizade verdadeira, que o próprio Jesus Cristo, ele se apresenta como nosso amigo, mas tem um processo para chegar a amigo, preste atenção. A palavra diz assim, ó. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá. Ou aquele que dá, não é aquele que pede, viu, irmãos? Aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A pergunta que eu preciso fazer para você, que Jesus fez: você está pronto para dar a sua vida por algum dos seus amigos? Uma reflexão. Você está pronta? Você está pronto? E ele continua dizendo assim, ó: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Espera aí, o que é que Jesus está nos ordenando, irmãos? Se vocês lerem o contexto do capítulo 15 inteiro, vocês vão ver que, olha, espera aí, ele está dizendo algo muito claro sobre a questão do novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Amar, amar e amar. Então ele está dizendo assim, olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que os ordeno. O que foi ordenado? Amar simplesmente e dar a sua vida pelo seu amigo. Compreende isso? E ele termina dizendo assim, ó: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então nós vemos que, peraí, o servo, ele não sabe o que o Senhor está mandando, está falando, porque não tem uma amizade, não tem uma intimidade, não tem uma comunhão, não tem um relacionamento. Mas o amigo, na medida que essa amizade vai se desenrolando, vai se fundamentando. Compreende, irmãos? Amém, queridos? Então Jesus está dizendo, olha, de servo, já não chamo mais de servo, mas agora eu chamo de amigo. Por quê? Porque vocês compartilharam comigo, vocês ouviram comigo as coisas que meu Pai me deu. E olha que interessante, né? Em João também, no capítulo 15, versículo 18 a 19, diz assim, ó: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou.
Se vocês pertencessem ao mundo, ele o amaria como se fossem dele. Todavia, não são do mundo, mas eu escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Então, meu irmão, minha irmã, olha, é algo que tem que ficar muito claro, muito nítido ao nosso coração. O mundo aí fora nos odeia. E tem uma justificativa para isso. Sabe por que o mundo nos odeia? Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver por quê. Porque nós somos filhos de Deus. Nós servimos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que está no mundo, que a palavra diz que o mundo jaz no maligno, aquele nos odeia e quer literalmente, o quê? Fazer conosco? Acabar com a nossa vida, nos matar. E é o que infelizmente, nós conversamos sobre isso ontem, infelizmente, né, com o advento da pandemia que veio sobre o mundo todo, muitos dos nossos irmãos, infelizmente, estão caindo na apostasia, né? O Rubens falou isso ontem com muita propriedade, né? Ou seja, o esfriamento da fé. Aquele que estava firme, está se firmando cada vez mais, mas aquele que já estava, né, balançando, balangando para lá e para cá, utilizou agora, né, o advento da pandemia, porque, queridos, se tem um lugar que ficou hiper, mega, super perigoso, é a igreja. As pessoas vão trabalhar, pegam conduções cheias, metrô, trem, ônibus, né? Enfim, né? O que vai de carro é mesmo, mas de qualquer jeito tem um ambiente de trabalho com muitas pessoas, a não ser que esteja em home office, né? Agora que também tem essa modalidade, né? Mas vai no supermercado, vai no banco, vai no shopping center, vai em vários lugares, né? Mas na igreja não vem. Porque a igreja se tornou um lugar muito perigosa. Compreende isso? E realmente, irmãos, a igreja é um perigo para aqueles que não querem Deus. Mas para quem quer Deus, é um refúgio. É uma fortaleza. Compreende isso, irmãos? Porque, sabe, queridos, aqui é o lugar onde Deus cuida dos seus. Quando nós estamos aqui, nós não precisamos nos preocupar com nada. Precisamos nos cuidar? Sim. Mas nos preocupar? Não. Amém, queridos? Então, com quem eu ando, ele vai definir quem eu sou. Vou dar 5 exemplos. Primeiro, se eu andar com águias, eu vou ser como as águias. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A águia, queridos, é um animal fantástico, né? Há uma lenda que foi desmistificada, né? Eu acredito eu creio que você também um dia eu fui pesquisar, porque havia uma lenda que dizia que a águia chegava um tempo em que ela se isolava num penhasco sozinho, e ali ela quebrava todas as suas unhas, trocava todas as suas penas. Isso é lenda, viu, irmãos? Viu? A renovação da águia, a águia ela é um animal que tem as suas peculiaridades, ela só vive no alto. Então, quando nós vemos, por que a gente diz assim? Porque Isaías está dando justamente essa visão da águia. Está dizendo porque a águia, ela olha tudo por cima. Ela está sempre, ela tem uma visão ampla de tudo, compreende, irmãos? Ela não está presa no chão. Quando ela desce, ela faz um voo rasante, marca o alvo e vai lá para buscar o que? A sua presa. Compreende, irmãos? Então nós temos que ser, primeiro, né, se eu andar com águias,
né? Pessoas que têm visão, pessoas que enxergam do alto, pessoas que enxergam longe, pessoas que realmente, sabe, esperam no Senhor, sabe? Queridos, tem algo que é muito difícil para cada um de nós, e eu falo por mim primeiro, é esperar. A nossa tendência, e principalmente, né, essa engrenagem da nossa sociedade, nos leva automaticamente a querer tudo para ontem. E você acaba transferindo isso para Deus, né? E Deus, parece que Deus está num balcão de fast food, onde você para e quer, opa, eu quero fé agora, eu quero graça agora, eu quero misericórdia agora. Pera, é todo um processo de construção na nossa vida. Amém, queridos? Amém? Então os que esperam no Senhor, né, renovam as suas forças. Então quando você espera no Senhor, você para. Então peraí, eu tenho uma viagem para fazer, né, em julho. Foi adiada 2019, 2020, 2021, talvez aconteça agora dia 22, em 2022. Estou a duras penas, confesso para vocês, esperando no Senhor. Senhor, se é a tua vontade que eu vá, o Senhor vai preparar tudo da forma que o Senhor quer. Mas se não for, eu tenho no meu coração gerado que nós não vamos viajar, mediante, né, toda essa situação que está. E mediante essa situação que está, eu não vou me colocar em risco, nem a vida da minha esposa. Compreende, irmãos? Esperar é difícil? É muito difícil. Na medida em que a nossa irmã Bruna cantava o louvor Aquieta Minha Alma, que aí o Espírito Santo pegou ela, o Espírito Santo falou comigo, assim, estava ali, me pegou também, óbvio, né? E falou comigo muito forte. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Amém, queridos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Sabe por que ela vem de manhã, irmãos? Sabe por quê? Sabe o entendimento que o Senhor me deu muito rápido ali? Eu falei, mas Senhor, como o choro pode durar uma noite? Por que porque chora à noite? O choro é à noite. Porque você está sozinho na sua cama, no seu quarto, ou na sua sala, ou no seu a sós, com os seus problemas, com as suas tribulações, com as suas preocupações, com a sua espera no Senhor. E aí você questiona ao Senhor, que não é errado questionar ao Senhor, amém, querido? Errado é duvidar do Senhor. Perguntar ao Senhor não tem problema nenhum, querido, desde que você o faça assim de uma forma muito amorosa, que você faça assim de uma forma muito tranquila, amém, queridos? Amém? Então é isso. Sabe? Então nós precisamos e temos que entender. O choro pode durar uma noite? Sim, porque a noite, irmãos, quem governa a noite? Quem governa as trevas? Quem governa as trevas? É o nosso inimigo em comum, irmãos. Ele age nas trevas, na escuridão. Mas quando você começa a ver o primeiro, sabe, o raiar do dia vindo, o sol aparecendo, a claridade chegando, aí a sua alma começa a se alegrar, a sua vida, sabe por quê? Sabe, porque a palavra do Senhor nos garante que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então pode chorar a noite inteira, pode guerrear a noite inteira, mas quando amanhecer, você está firme no Senhor, porque você sabe que aí vai ser renovada a misericórdia dele, e nós estamos aqui, irmãos, e vivemos pela sua infinita misericórdia, amém, irmãos? Amém? Então, a primeira coisa, então, se eu andar como águias, eu vou ser como águia, e se eu andar, vamos dar o outro lado, né? E se eu andar como galinha, eu vou ser como galinha. Mateus capítulo 23, versículo 27 diz: Jerusalém, Jerusalém,
Você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quando nós trazemos esse exemplo de águia, nós vimos que as águias elas estão no alto. Em contrapartida, qual é o ambiente da galinha? Terra. É uma visão, ela tem aquela visão periférica, né? Você já vê que a galinha, ela fica só naquela pip, né? Só fica ali, ó, picando ali, bicando, procurando comida, né? Qualquer perigo, se ele tem uma anel que ela faz, ela abre as suas asas e esconde, né? Todos os, né? Quando a águia vai dar um bote que ela, né? Ela se toca, ela traz todos os seus pintinhos para proteger. Não tem uma visão longa, ela tem uma visão periférica, não consegue enxergar longe, não consegue alçar voo, está sempre presa no chão. Compreende isso? E Jesus dá esse exemplo, falando sobre a cidade de Jerusalém. Terceira coisa, se eu andar na carne, o que eu vou ter, irmãos? Eu vou ter uma vida na carne. Em João, capítulo 3, versículo 6, é aquele encontro famoso, né? Entre Jesus e a autoridade, né? O escriba Nicodemos, onde a palavra diz que Nicodemos ele era um fariseu, ele era um dos homens do Sinédrio, né? Um governante dos judeus, era uma pessoa que era bem importante na sua sociedade. Ele procura Jesus e dá um questionamento sobre, né, o nascer de novo. E olha que interessante que Jesus responde para ele, né? Primeiro fala que é necessário vos nascer de novo, e aí explica para ele no versículo 6, diz assim, ó, o que é nascido da carne, o que é, irmãos? O que é nascido da carne não tem jeito, amém, querido? Então, se eu andar na carne, qual é o resultado na minha vida? Eu vou ter uma vida na carne, não pode ser diferente, tá bom? Então, olha lá, e Jesus fala muito claro para Nicodemos, ó, é necessário que você nasça de novo, você precisa nascer de novo. Aí ele questiona, mas como eu vou nascer de novo, que se sendo velho eu vou entrar no útero da minha mãe? Não entendeu nada, nada absolutamente, porque, queridos, a religião, ela não te explica nada. E, você vai ver aqui, Nicodemos, ele era um religioso, esteve com o próprio Jesus, que era a palavra viva. Compreende isso, irmãos? E não entendeu o que Jesus falou para ele, que era necessário nascer de novo. Então, um exemplo, quem nasce da carne é carne. E olha aqui, o apóstolo Paulo, né, aos Romanos, no capítulo 8, que ele escreve. Nós vamos andar por esses dois caminhos agora, daqui para frente, tá bom, irmãos? Romanos capítulo 8, olha que ele diz assim, ó, no versículo capítulo 8, versículos 4. Acompanhe comigo, irmãos, olha que interessante. 8, aleluias, 4. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós nascemos, aquele que é nascido da carne carne. Mas olha que Paulo está dizendo aqui, ó. Mas para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo nós somos carne, mas não andamos segundo a carne. E daqui a pouco eu explico o outro lado, tá bom? Olha, em seguida ele diz assim, ó, o 4, aí o 5, porque os que são segundo a carne
tem a mentalidade nas coisas da carne. Versículo 6. Porque a mentalidade da carne, o que é, irmãos? É morte. Compreende? E ele fala um pouco mais, olha, ele vai um pouco mais além. Ele diz assim, ele diz assim, que porquanto a mentalidade da carne, o que ela faz? Ela é inimizade. Ou seja, inimiga de Deus. Por quê, queridos? Não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Por quê, queridos, não pode fazer? Por quê? Pergunta aí, por quê, pastor? Pergunta direito, senão eu não vou responder, meus irmãos. Pergunta de novo. Então, irmãos, porque se você for lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 a 21, vai falar sobre as obras da carne, que são exatamente 17. Então, meu irmão, não dá. Você entende? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque vive, né? E o que sai deles são só as obras da carne. E se você vai ver em Gálatas capítulo 5, aí no versículo 8, um pouquinho abaixo, eu falei do 5, capítulo 5, 19 a 21, que fala das obras da carne. E se você voltar um pouquinho mais, em Gálatas capítulo 5, versículo 8, traz algo muito importante para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Que diz assim, quem semeia para a sua carne, qual é o resultado que colhe dentre todos esses que eu já falei? Que não agrada a Deus, que é inimiga de Deus, que é morte. Quem semeia para a sua carne, o que colhe? A palavra diz, irmãos, colherá destruição. Compreende isso? Então, se eu ando com águia, eu serei uma águia. Se eu ando com uma galinha, eu serei uma galinha. Se eu andar na carne, eu terei uma vida na carne. Mas se eu andar no Espírito, eu vou ter uma vida no Espírito. Amém, queridos? Porque em João capítulo 3, versículo 6, ele fala para Nicodemos, olha, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, irmãos. É claro isso. Nasceu da carne, é carne. Nasceu do Espírito, é Espírito. Mas aí de repente você vai entrar num parafuso como eu entrei. Amém, irmãos? Mas peraí, a carne e o Espírito estão juntos. E esse é o papel da palavra na nossa vida, né? Que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir o que primeiro? Alma e espírito, juntas e medulas. Compreende isso? E traz um resultado para que a gente possa discernir o bem e o mal. Então a palavra do Senhor, que é a verdade nas nossas vidas, esse é o papel de tirar essa vida na carne, tirar o que é carne de nós, separar do Espírito, para que nós possamos viver uma vida no Espírito. Porque lá em Romanos capítulo 8, que eu li novamente, né? Do capítulo 4, Romanos capítulo 8, do versículo 4 ao 9, quando ele diz assim, agora eu vou ler completo, tá bom, irmãos? Ó, o 4, aleluias. Para que a justiça fosse compreendida em nós, que não andamos segundo a carne. Mas como é que nós andamos? Mas segundo o Espírito. Então, compreende? Eu tenho uma vida no Espírito, eu ando no Espírito. Versículo 5, né? Porque os que são segundo a carne, têm a mente nas coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, onde está a mente dele, irmãos? Para as coisas que é do Espírito. Porque se a mentalidade da carne é morte, em contrapartida, a mentalidade do Espírito é vida e paz. E olha, meu irmão, que interessante que ele diz para a gente, ó.
Ele termina no versículo... Tá. 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então, e diz assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Tem todavia, porém, contudo, para que essa vida no Espírito venha a funcionar em nós. O que é preciso? Qual é o ingrediente que é necessário? Que você tenha uma plena convicção, uma certeza que você vai sair daqui nesta noite, amém, irmãos? Que a palavra de Deus se explica, amém? Se é que, olha, ele diz assim, cadê aqui, irmãos? Parará, parará. Cadê aqui, irmãos? Tá. Mas, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Você tem certeza absoluta que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Amém? Porque olha, 1 carta a Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ficou claro, irmãos? Que ele habita dentro de você? Não ficou claro? Aí sim o apóstolo Paulo reitera novamente o mesmo assunto para explicar aos Coríntios no capítulo 6, primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que aí fica explícito, meu irmão. Olha que ele diz assim, novamente ele diz, acaso não sabem, aí ele vai na veia, vai na ferida, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que vocês não são de si mesmos. Olha, vocês entenderam? Tá claro? Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que vocês não são de si mesmo? Você sabe por que você já não pertence a você mesmo? Porque você já não é de você mesmo? Você já se perguntou isso? Já teve alguma curiosidade? O que esse versículo que Paulo está querendo dizer? A resposta está no versículo seguinte, irmãos. Olha que interessante, no seguinte, no 20, ele responde assim, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém, queridos? Quando é que nós somos comprados, irmãos? Qual é o momento? No momento em que Jesus passa pela cruz, pelo seu precioso sangue. Amém, irmãos? Por um só homem, Adão, entrou o pecado. Por um só homem, Jesus Cristo, fomos redimidos, resgatados do pecado. Compreende isso, irmãos? Agora, pergunta de novo. Por que, pastor? Não perguntar direito eu não vou responder, não. Pergunta de novo, irmãos. Por que, pastor? Por que, irmãos? Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala sobre fruto do Espírito. E aí você vai parar para pensar, você vai falar, mas espera aí, são 9. Por que é fruto? Porque vem o primeiro, dele emerge, sai os restantes. Porque tem muita gente que quer domínio próprio, como eu, irmãos. Mansidão, benignidade. Estou falando do contrário, hein? Fidelidade. Mas ninguém começa pelo primeiro. Qual é o primeiro fruto do Espírito que tem que ser na minha vida, na sua vida, meu irmão? O amor. Que foi que Jesus falou? Aquele que dá a sua vida
por seu amigo. E você só vai conseguir dar a vida pelo seu amigo se você tiver o fruto do Espírito Santo dentro da sua vida. Se você tiver uma vida no Espírito. Se você andar no Espírito. Porque na carne nós não vamos conseguir nunca. Porque o que sai da carne é carne. E o que gera da carne são as obras da carne. Mas o que gera do Espírito, oh irmão, é do Espírito, que eu compreende? E o fruto dele é para que a nossa vida seja gradativamente melhorada. Mas a primeira coisa que eu preciso é amar. Se eu amo, eu tenho paz. Se eu tenho paz, eu tenho alegria. Se eu tenho alegria, eu tenho fidelidade. Se eu tenho fidelidade, eu tenho benignidade. Se eu tenho... Compreende como é todo um caminho, de um processo que você vai crescente de uma vida no Espírito? Compreende isso, irmãos? Amém, irmãos? Amém, querido? Porque é isso que eu preciso ter muito claro no meu coração. Eu já não sou mais nada. Eu fui comprado por um alto preço. Eu quando levantei a minha mão, se você ler um pouquinho mais, né? Aí está aqui em Romanos também, o livro de Romanos é um livro teológico muito bom, traz sobre a doutrina da salvação, muito forte. Amém, querido? Quando ele está assim, o 9 está dizendo, se confessares com a sua boca e crês no seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, então quando você crê, entrega a sua vida para Jesus, você está reconhecendo como seu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, você é o que dele? Servo. Você começa sendo servo, mas tem um processo que está dizendo, olha, peraí, você é servo, mas você não sabe o que o Senhor está dizendo, então é necessário, eu te chamo você como amigo agora, para que você seja o meu amigo, e nós tenhamos uma comunhão, nós tenhamos uma intimidade, nós tenhamos um relacionamento, mas eu não tenho como me relacionar com você na carne, eu preciso relacionar com você no Espírito, por isso que eu estou indo e estou enviando o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, para que Ele possa sim te ensinar e te fazer lembrar de todas as coisas. Amém, irmãos? E nós precisamos viver nesses tempos agora, nessa era agora, nessa dispensação da era agora, uma vida no Espírito, uma vida totalmente ligado, conectado, alinhado e ativado o meu Espírito com o Espírito Santo. Se torna mais fácil, se torna mais simples, se torna mais plausível, se torna mais audível. Compreende, irmãos? Mas aí eu chego no último tópico. Se eu andar com águia, que serei? Águia. Porque com quem eu ando reflete quem eu sou. Amém? Se você andar com pessoa que não gosta de trabalhar, o que vai acabar acontecendo? Automaticamente você vai ser, né? Vai ser influenciado. Compreende, irmãos? Agora, se eu ando com galinha, limitado, para mim tá bom, esse tá bom aqui, todo dia vão pôr um milhinho ali, vão pôr meu alimento, acabou, aquilo ali tá bom, tem um perigo, eu vou proteger, acabou. Se eu estou na carne, eu vou fazer obra da carne, vou gerar só coisas terrenas. Eu achei muito interessante uma definição que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, que ele fala assim: o sobrenatural, ele está acima do natural. Por isso que cada um de nós precisamos sair aqui do natural, ou seja, sair aqui da terra e passar a nos conectar com as regiões celestiais e passar a viver o sobrenatural de Deus. E quando você vive o sobrenatural de Deus, você está acima do que? A natural. Compreende isso, irmãos? O que é o meu natural? A minha carne. O que está acima de mim, o sobrenatural? O Espírito. E agora o que eu preciso fazer para conectar? No início você vai ficar meio... Mas é algumas coisas que você precisa responder para você mesmo, irmão. O que está dentro de mim é uma velha natureza. O que eu preciso matar dentro de mim, na minha carne, é a minha velha natureza. Não se iluda, meu irmão. Você vem para Jesus, você está achando que agora eu estou em Jesus, as coisas novas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Realmente,
Você nasceu de novo, você nasceu da carne, agora você nasceu do Espírito, mas a sua velha natureza, a sua carne continua dentro de você, e é preciso, é necessário que você ative, que você alinhe o teu Espírito com o Espírito Santo, para que ele possa sobrepujar, submeter, compreende? A sua carne, porque a sua carne vai falar, amanhã vai fazer sol, vamos para a praia, O marido chega cansado do trabalho, a mulher bem, o amor, toda nega já sabe, a mulher tem um jeito que fala que, ai meu Deus do céu, quando a minha fala, eu falo, pois não amor, né, vamos pro shopping, sentes? Sua carne? Né? Vamos? Compreende, irmãos? Se tranca, irmão, faz uma experiência, mas está amarrado em nome de Jesus, amém? Mas faz uma experiência quando você chegar na sua casa agora. Não liga a TV. Ou, não liga. Não precisa ir para o seu quarto, pode ficar na sua sala mesmo, mas não liga a TV. Pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Irmão, 1, 2, 3, 4, plim! Vai te dar mas você vai lembrar, sobrou pudim do almoço. Você vai lembrar, mas tem um suquinho geladinho lá na geladeira. A sua carne vai o tempo todo procurar te tirar de uma vida no Espírito. Vocês entendem isso? Então qual é o papel, querido, nós temos que fazer? Nós temos que sair do natural. Nós temos que passar a viver no sobrenatural de Deus, amém? Uma vida no Espírito. E para isso, eu encerro aqui, irmãos. Né? Não, tem mais aqui, olha. Cada aos 5:22 eu falei do fruto do Espírito, né? Aí no 25 ele termina dizendo assim, olha que interessante. Se vivemos pelo Espírito, eu tenho que fazer então o quê? Andar pelo Espírito. Claro que ele encerra assim. Ele fala do 19, ele fala das obras das carnes. Ele fala do 22 do fruto do Espírito. E no 25 ele termina dizendo assim, olha, é simples, irmãos. Se você vive pelo Espírito, então, ande pelo Espírito. Ou seja, deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Amém, querido? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, compreende, irmão? Você não está vendo nada, não está acontecendo nada, mas em todo tempo nós damos graças ao Senhor, porque nós confiamos no Senhor, porque tudo que o Senhor falou, Ele vai cumprir, irmãos. Amém, irmãos? Amém? Aleluias, pastor Jonathan, aleluias. Se eu andar e permanecer com Jesus Cristo em uma vida no Espírito, irmãos, pelo poder que há em nome de Jesus, eu garanto a vocês, meus irmãos, que nós vamos romper, irmãos, que vai fluir dentro de nós, amém, irmãos? Nós vamos voar como águias, uma geração de águias serão forjadas e formadas neste lugar, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, queridos? Não tenho nada contra a galinha, não, irmãos. Mas a galinha, ela está no natural. E eu não quero mais nada no natural, não. Mas na verdade, né? Galinha ensopada, ela é boa. Galinha, enfim, né? Não tenho nada contra, não. Mas nós precisamos gerar águias que tem um espírito voltado para esperar no Senhor, não vai se cansar, vai correr, vai buscar. Compreende isso, irmãos? Compreende isso, irmãos? João capítulo 15, versículo 4, que é a palavra que o Senhor nos deu, né? Diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então nós precisamos permanecer para fluir, porque o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, diz: quem crer em mim,
como diz as Escrituras. Não é como diz o pastor Chiquinho, mas como diz as Escrituras. Do seu interior. Ou seja, daquele que habita, daquele que mora dentro de você, que é o Espírito Santo. Qual é o resultado que ele vai fazer acontecer? Daquilo que está dentro de mim, o que vai acontecer? Fluirão rios de água viva. Amém, irmãos? Amém? Compreende? Sabe, irmãos, ontem, até postei hoje, morreu um homem de Deus, pastor David Robertson, dos Estados Unidos, de Dallas. Ele é o precursor, foi o homem a qual Deus deu para ele a visão de uma vida no Espírito, onde ele simplesmente, quando ele deu a visão, ele largou tudo, falou com a sua esposa, óbvio, né, primeira coisa, né, e a sua esposa deu o aval, ele largou o seu trabalho, largou tudo e se trancou dentro de um lugar. E ele conta no seu testemunho, eu tive o privilégio e o prazer de conhecê-lo, né, em 2005, numa das conferências que ele vinha ao Brasil todo ano, uma conferência de andar no Espírito e andar no poder, né? E ele diz que ele ficou, imaginem isso, irmãos, ele fez como se ele fosse para o trabalho dele, todos os dias, fazia a marmita dele, se trancava neste lugar e ficava orando em línguas o tempo todo. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando. Compreende isso, irmãos? Quando em 2005 conheci ele, já estava mais de 30 anos. E é muito interessante. Ele está no YouTube, se vocês tiverem a curiosidade, põe lá, pastor David Robertson. Andando no Espírito, andando no poder, andando, né? Você vai ver assim, assim chamava a atenção, você olhava para ele, ministrando, mas você não era ele que estava lá. Minha esposa teve a oportunidade de ir com a gente, né? A Inara foi junto, não foi? Fomos juntos lá em Barueri, né? Assim, gente, é uma coisa de... ele não estava mais aqui na terra. Sabe, simplesmente ontem o Senhor só levou ele de volta onde é o nosso caminho de todos nós. Sabe, mas... foi primeiramente Deus, mas foi através da vida dele que mudou a minha vida de 2005, quando eu conheci a visão de vida no Espírito. Quando eu comecei a entender, né? E a cada dia eu venho entendendo um pouquinho mais, porque a revelação ela não vem de uma vez toda, se você não estiver preparado, não estiver pronto. Senão você não suporte, o odre rebenta. Por isso que Jesus dá muito claro essa questão de você trocar o odre, que é preciso de odre novo, porque vinho novo não cabe em odre velho. Então você precisa se esvaziar, meu irmão, e é isso que, sabe, o que eu estou querendo trazer, é o Espírito Santo, né? Eu não, através do Espírito Santo, trazer para vocês nessa noite. Para sair de uma vida da carne, para passar a viver uma vida no Espírito, que nós não seremos mais os mesmos. Sabe, coube ao Senhor ontem recolhê-lo, né, com 79 anos, já fazia uns 6, 7 anos que ele não vinha para o Brasil, né, acometido, né, de enfermidades e algumas situações, e ontem infelizmente veio a notícia de que o Senhor o recolheu, né, e cabe a nós, né, que teve o privilégio, a honra, né, de receber essa visão do Espírito, não deixar morrer, né? Então eu conheci, tem mudado a minha vida, sabe, irmãos? Tem mudado. Como eu falei para vocês, é algo que nós precisamos entender. O Espírito Santo está dentro do nosso corpo, mora dentro de nós. Então o nosso corpo, a nossa carne é uma luva para o Espírito. E você precisa entender isso e ativar. E você falar a linguagem que é feito nos céus. A linguagem dos céus é a oração em línguas. Quanto mais você orar em línguas, você vai ser mais edificado. Por você leia lá, irmãos, 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 2 e o versículo 4 especificamente só fala, sabe, oração em língua. E lá embaixo no final você vai ver qual é o segredo do apóstolo Paulo dele ter rompido de uma forma tão grande. Que ele diz assim, que eu oro
em línguas mais do que todos vós. Mas você vai ver que ele no capítulo 14, ele traz um debate sobre a oração em línguas e a profecia. E ele mesmo falando sobre a profecia, sobre a oração em línguas e a profecia, ele diz, leiam lá depois, que a profecia, ela é mais importante do que a oração em línguas. Mas cada um tem uma função diferente. A oração em línguas é para nos edificar, para nos fortalecer. E a profecia é para edificar o corpo, a igreja. A oração em línguas, ela é individual, pessoal. A profecia, ela é coletiva. Mas isso ficou para uma outra hora. Amém, queridos? Que realmente você possa entender isso. Sabe, irmãos, e para que você possa entender um pouquinho mais, nós estamos aqui, olha. Nós começamos terça-feira com um estudo bíblico, né? Nós vamos temos como tema, não poderia ser diferente, a Bíblia é sagrada. Nós começamos a falar um pouquinho do que é a Bíblia, né? Só demos um pano de fundo, uma introdução, né? Nós vamos entender porque esses versículos que eu li para vocês, esses livros que eu li para vocês, esses capítulos que eu li para vocês, né? Vocês precisam entender por que eles estão aqui dentro. Qual é o significado? Porque tem algo que está escrito aqui, irmão. João, no seu último capítulo, né, do Evangelho de João, ele diz assim, ó, que se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, não haveria livro no mundo que coubesse. Olha que interessante. Então, eu me pergunto, eu como Senhor, mas Senhor, então por que está escrito algumas coisas? Vocês entendem isso, irmãos? Então nós precisamos saber a Bíblia, do que ela é feita, por que ela foi feita, de que forma foi feita, por que 66 livros, porque a nossa Bíblia, né, é cristã, ela tem 66 livros, por que a Bíblia católica ela tem 73, por que ela tem 7 livros a mais, que são chamados os livros apócrifos, o que é um livro apócrifo, o que é um evangelho sinóptico. Então, enfim, nós precisamos saber um tudo. O que é tribulação, o que é pós-tribulação. Então nós vamos primeiro entender o que é a Bíblia. Amém, irmãos? Se você estiver disposto, eu te aguardo aqui terça-feira às 8 horas. Antes, né, às 20 horas, né, na segunda-feira nós estamos aí, o casal, né, com a reunião dos casais aí às 20 horas. Venham também compartilhar, né? De repente você está com uma dificuldade no seu casamento, num aspecto onde alguns dos casais que estão aqui, né, já passaram, pode servir como um suporte para você romper essa fase do seu casamento. Porque os nossos casamentos são formados por fases, irmãos. Né? Sabe, graças a Deus nós passamos por algumas fases, né, amor? 45 anos juntos. Nosso casamento é perfeito hoje? Não, gente. Mas nós estamos caminhando cada dia mais. Hoje já não tem mais briga, porque ela não quer. Eu insisto ainda. É uma verdade. Aí depois eu passo vergonha, né? Além de não conseguir brigar, tem que pedir perdão. Então é mais fácil não brigar agora, né? Fica só engolir o sapo, mas enfim, né? Glória a Deus, aleluia. Mas é isso que a gente tem que fazer, amém, irmãos? Deixa fluir. Feche seus olhos nesse momento, brevemente. Quero que o Espírito Santo venha continuar falando ao seu coração. Deixa ele falar. E vai fluir, irmãos. O Senhor nos está levando, está nos encaminhando cada dia mais, cada vez mais nessa busca, nesse direcionamento do Espírito Santo na nossa vida. Oh Senhor, nos alinha contigo, nos ativa, nos conecta. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Vem cá. Vem aqui, vovô, vem. Vem cá, comigo com ela aqui. Vem aqui, vovô, vem. Vem aqui. Aqui, ó.
Olha que coisa linda, gente. Olha que coisinha linda. Oi? Olha que coisinha linda, ó. Tá fazendo 2... tá fazendo 2 aninhos hoje, ó. Uhul. Amém? 2 aninhos. Então... uma figuraça. Vamos orar por elas, vamos? Você pode estender as mãos para cá, vamos? Ficar em pé, isso. Vamos orar por ela. Eu sei que você tem uma palavra profética para liberar sobre a vida dela, amém? Vamos orar? Vamos. Aleluia. Vamos orar? Vamos? Fecha os olhos, isso. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Luísa, Senhor. 2 aninhos, Deus, onde nós vemos ela crescendo em estatura, mas também nós vemos ela crescendo em graça diante de Ti, Deus. Que o Senhor venha tomar a vida dela em Tuas mãos, que o Senhor venha guardar ela cada dia mais, que o Senhor venha blindar, Senhor, a mente dela, Senhor, que o Senhor venha blindar, Senhor, os ouvidos dela, os olhos dela, Senhor, a boca dela, Senhor, mas sobretudo, Senhor, blinda o coraçãozinho dela, Senhor. Toma ela em Tuas mãos, guarda ela no Teu esconderijo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Não, Lunada! Tudo! Então como é que é? É bênção, é bênção sobre bênção, é glória sobre glória, pra Jesus, Lu. Amém, querido? Se, assim, você está fazendo isso porque é sua neta, não. Se um dia calhar de seu aniversário ser no dia que tiver um culto, me avise. Será uma honra, será um privilégio também trazer você aqui, como a gente já tem feito com algumas pessoas. Amém, irmãos? Que de repente fala, sabe porque é a neta do pastor e depois sabe como é que é, né, irmão? Glória a Deus, aleluia, né? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.